Fiquei com a responsabilidade de pregar aos irmãos sobre a origem e a cabeça da igreja. É um tema de grande importância, sempre o foi, e nós sabemos também um tema que é muito atacado. Um tema que poucos conhecem por não pesquisarem as Escrituras e não deixar que elas falem e nos ajudem a entender esse assunto que faz com que tudo aquilo que vem atrás do nosso trabalho, o que vamos fazer, o método que vamos trabalhar, que deve estar baseado nas Escrituras, a razão de trabalharmos, motivação de trabalharmos, tudo isso, na verdade, vai vir e ser corretamente feito se eu entender realmente quem é o cabeça da igreja, quem tem direito sobre ela. E às vezes me assusta saber que levar o nome Batista não conseguem muitas vezes defender de maneira clara, objetiva e responder à pergunta, né? Quando começou a igreja? Quem fundou a igreja? Como ela começou? Quem deu autoridade para ela começar? Ela corre o risco de deixar de existir, como alguns pregam? Posso eu começar uma igreja a meu bel prazer, da maneira que eu quiser, fundamentada no que eu quiser? Todas essas respostas seriam facilmente dadas se nós voltamos ao início e damos a Deus e a Cristo a honra que só pertence a eles, de iniciar, de originar, de fundar a igreja no Novo Testamento. Eu vou ler 2 trechos com os irmãos, Mateus capítulo 4, verso 18 até verso 22, e depois Mateus capítulo 16. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será desligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Aqui nós vemos, irmãos, nessas 2 passagens, a primeira, Mateus capítulo 4, a fundação da igreja. Alguns colocam, na verdade, a passagem de capítulo 16 como sendo aqui o início da igreja. Eu posso até concordar que Mateus capítulo 16 está falando da continuidade, da organização que Cristo daria à sua igreja, da continuidade que daria, como nós vamos ver, mas baseado no que nós entendemos nas Escrituras, da autoridade de como começar um trabalho, como nós vamos ver, a fundação da igreja, a origem da igreja,
é antes. E nós podemos apontar não só a origem da igreja, como também o cabeça da igreja, quem originou ela, na verdade. Quando ele diz, aqui Mateus capítulo 16, edificarei a minha igreja, quer dizer erguer. A palavra no grego é oikodomel, que quer dizer erguer ou dar continuidade a algo que já existe, algo já existente. Então, Mateus está nos mostrando que Cristo é aquele que originou a sua igreja e está dando continuidade também à sua igreja, e nós vamos ver como é que ele fez isso. Então, a igreja tem seu início, nós vemos Mateus capítulo 4, e depois nós vamos ver um pouco mais adiante. Que a igreja teve um início não deveria ser realmente um problema entre nós de chegar a essa conclusão. Não deveria ser um ponto de discórdia. A igreja teve um início, e podemos ver aqui. Por quê? Porque antes não havia igreja. Deus estava tratando até então com a nação de Israel. E tratando com a nação de Israel, como diz Romanos capítulo 1, e podemos lá ver verso 26 e 27, ele estabeleceu estatutos, juízos, apontando através da lei cerimonial a futura vinda de Cristo, o Messias. E aí ele diz, o mistério que antes, ou que esteve oculto desde os tempos dos séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança na glória. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. O Velho Testamento é muito importante. A igreja é dirigida, é estabelecida, tem suas doutrinas baseadas no Novo Testamento. Mas o Velho Testamento, em que Deus tratou com a nação de Israel até um determinado ponto, e aí que nós devemos ser capazes de entender, olha, até que ponto Deus está tratando com a nação de Israel, deixou de tratar com eles, e agora está tratando com sua igreja. E houve, na verdade, esse período. Mas, como eu disse, o ensino do Velho Testamento é importante, porque o Velho Testamento contém o Novo Testamento. E o Novo Testamento revela o Velho Testamento. Essas duas coisas, na verdade, se encaixam de forma perfeita. Não ensinamos a salvação pela lei, e como Cristo pregou, nós antes, Ele estabeleceu a lei. É importante. Ao falarmos da graça de Cristo, da salvação que é em Cristo, é importante saber que a lei tem o seu lugar. Sem a lei, o homem não viria ao conhecimento do pecado. Mas tudo o que aconteceu no Velho Testamento, tudo que Deus revelou no Velho Testamento aos judeus, desde a forma de culto, como nós vemos, e vemos lá o tabernáculo, o altar de holocausto, a pia, o altar de incenso, o candelabro, vemos a mesa dos pães, o propiciatório. Tem alguns crentes que acham que o estudo no Velho Testamento não é importante. Você entenderia muito melhor se o estudasse. Aliás, você veria Cristo revelado no Velho Testamento. Muitas das doutrinas que a igreja ensina, nós podemos ver em uma dessas, como eu falei, antes tinha o altar de holocausto, depois a pia, primeiro passava pelo sangue e depois pela água. E a igreja no Novo Testamento está ensinando o quê? Que primeiro devemos passar pelo sangue para depois passarmos pela água. Primeiro crermos em Cristo para depois sermos batizados. Então, todo esse ensino, o sumo sacerdote, que era responsável por isso, nos mostra que realmente Deus apontava para Cristo. E então, se Deus apontava, Deus planejou, como nós lemos aqui, salvar os gentios.
Deus mandou a nação de Israel pregar e disse a eles: vocês estão sentados na cadeira de Moisés. E quando Cristo disse isso a eles, quer dizer, vocês têm responsabilidade de ensinar a lei ao povo. E Israel não cumpriu isso, nós sabemos. E Cristo veio debaixo da lei, cumpriu toda a lei, e Ele mesmo toma a responsabilidade de organizar então a sua igreja, como nós vemos e veremos, e ele chama de a minha igreja. Não é a minha, não é a de vocês, é a dele, a minha igreja. E ele mesmo diz aqui: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E ele estava ensinando justamente aqui a Pedro, né, nessa passagem, que ele é a pedra fundamental, nós vamos ver. Ele é a pedra, não Pedro. Damos a ele essa honra. Em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, Paulo diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então Deus planejou sim, e temos então Deus tratando com Israel, então envia a Cristo. Cristo mesmo estabelece a sua igreja e nós vamos ver em vários lugares ele declarando. Dá à igreja essa responsabilidade de ser coluna e firmeza da verdade. Então a igreja tem não só a responsabilidade de ensinar toda a verdade, conhecer toda a verdade, de conciliar Velho e Novo Testamento, de saber, como Paulo falou a Timóteo, de repartir mesmo, aplicar corretamente. Palavra essa tirada do sacrifício, como o sacerdote deveria ser capaz de dividir o animal corretamente em cada parte. Essa é a palavra utilizada para dizer que nós deveríamos saber aplicar a palavra de Deus. E isso exige que nós nos entreguemos a ela, que estudemos as Escrituras. Por isso a igreja deve gastar o tempo que ela tem a sua reunião justamente para estudar assuntos como esse, que são importantes, porque, como ele diz aqui, a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja. Efésios 3, 21 diz: a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Desde cedo devemos aprender que a igreja é um lugar muito importante. A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar para nós nos reunirmos, para nos divertirmos. Não é lugar para fazer o meu entretenimento. Não é lugar para que eu faça lá o que eu penso e o que eu quero. A igreja, como ele diz aqui, é o lugar onde eu dou glória a Deus e a Jesus Cristo. E tudo isso nós podemos fazer de uma maneira muito simples, obedecendo a palavra. Deus não estava tratando mais com Israel, agora estava tratando com sua igreja, mas a igreja não substitui Israel. Isso é um fato. Mateus capítulo 23, eu só quero fazer esse ponto de transição aí entre Velho e Novo Testamento, verso 38 e 39, ele diz, a partir do 37, vamos entender melhor: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito o que vem em nome do Senhor. E aí Cristo mesmo está falando à nação de Israel que o rejeitou como Messias, e diz a eles: a sua casa vai ficar deserta, mas ele ia edificar uma casa. Israel, Deus deixou de tratar com eles e vai tratar um dia, como ele diz aqui, até que ele volte, o remanescente. Não é o nosso tema hoje, mas então Israel deixa de realmente testemunhar, deixa de ensinar, deixa de proclamar o Messias que eles deveriam aguardar. É verdade que Romanos diz, aquelas coisas que estavam ocultas
E essa palavra indica tudo aquilo no Velho Testamento que ainda não era muito claro para eles. E eu entendo isso. Muitas coisas não eram muito claras aos judeus, eles não entendiam muito bem como veria o Messias, como nasceria de uma virgem, Emanuel, Deus conosco, como é que tudo isso aconteceria, e em que tempo, e muitas coisas para eles, e por isso a palavra é um mistério, o mistério que esteve oculto. E hoje nós conhecemos mais claramente esse mistério, mas nós também estamos debaixo de alguns mistérios, né? Que a palavra de Deus também ensina. A respeito da vinda futura de Cristo, a respeito dos acontecimentos, do anticristo, muita coisa para nós ainda é um mistério. E por isso nós podemos entender que o judeu também tinha dificuldade de receber e entender certas coisas. Mas ele tinha a responsabilidade de saber que a salvação só podia vir através de Jesus Cristo, o Messias. Então eles, como diz aqui, mataram os profetas, apedrejaram os enviados, rejeitaram a Cristo. E Deus, a seu tempo, diz Gálatas, enviou seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Envia a Cristo. E Ele mesmo, então, vai dar início à sua igreja, como nós lemos, e depois vamos rever um pouco mais. Bom, mas no meio disto, irmãos, tem aí João Batista. Então está aí, João Batista. Quem é João Batista? Aparece pregando um homem que vivia debaixo da lei, cujo pai era sacerdote, e recebeu de Deus a incumbência de batizar. Se Cristo organizou a igreja, já vamos falar disso, ele tinha que pegar o material para organizar a essa igreja, e organizar e fundar essa igreja. Então João capítulo 3, verso 26 a 30 diz assim: e foram ter com João, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, da qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Então os discípulos que João batizara, ao ver os discípulos de Jesus batizando, porque Jesus não batizou ninguém, diz as Escrituras, eles correndo voltaram e disseram: olha, eles estão fazendo a mesma coisa. E aí João vai falar sobre autoridade. E sempre que nós falarmos da igreja, temos que falar nesse assunto muito importante, que é autoridade. Autoridade, e diz aqui João, ninguém, nenhum homem pode receber alguma coisa. Tudo que nós temos provém de Deus. E Deus dá então a João, e ele sabia disso. Eu recebi autoridade de cima, e ele tem autoridade. Coisa que hoje os homens desprezam e que nós deveríamos levar muito a sério. Fazer parte de uma igreja é estar debaixo de uma instituição que tem autoridade. E autoridade dada dos céus. É um lugar muito especial. Já é especial, e quando Paulo escreve aos anciãos de Éfeso, ele fala que devem cuidar do rebanho de Deus, de Cristo, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Pertence a Ele. E por isso nós devemos sempre cuidar, lembrando que existe uma autoridade. Irmãos, se você vai a um lugar, a uma igreja, e você não consegue enxergar autoridade, tem algo de errado. Se aquele que prega não mostra que ele está ali, e não pode falar como João: olha, o que eu recebi de cima. Por isso os pastores são chamados por Deus, não são feitos no seminário. Por isso aqueles que pregam a palavra são chamados por Deus, e toda a obra de Deus tem Deus cuidando dela, e vai cuidar até o fim, como ele falou para Pedro. E João sabia muito bem o que era isso. E diz aqui: aquele que tem a esposa é o esposo. E João usa uma coisa muito simples que eles sabiam e conheciam naquela época, né? Do casamento judeu, que era tinha todo um cerimonial.
E ele diz aqui: aquele que tem esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. E João se coloca então: eu sou simplesmente o amigo do esposo. Ele é o dono. Ele é o cabeça. E ele vai ter sua esposa. E o meu papel é justamente fazer o papel do amigo. E qual era o papel do amigo? Acompanhar e preparar todo o evento para aquele casamento acontecer. E fazia todos os preparativos e acompanhava o noivo. E assim João é chamado do amigo do noivo porque ele tem algo a fazer, algo a preparar que ele recebeu de Deus. Por isso, Lucas capítulo 1, verso 17, vamos ver, irmãos. Falando de João, ele diz aqui: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então o papel de João foi preparar um povo bem disposto. E o que é isso, um povo bem disposto? Eu vou dizer com simples palavras: um povo convertido, um povo salvo pela graça de Cristo. E por isso, o que João fez foi preparar esse material. Então João veio e diz a Bíblia: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, enviado de Deus. E ele veio para batizar. João capítulo 1, vamos ler verso 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Lucas capítulo 20. E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciãos, e falaram-lhe, dizendo: dize-nos, com que autoridade faze estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E aí, então, Cristo usa o assunto autoridade também. Vocês estão falando de autoridade? Então, quem deu autoridade para João batizar? Querem mesmo falar de autoridade? Pensaram nela? Estão pensando no que está acontecendo nesses dias? Estão vendo João batizar? Estão. Então quem deu autoridade para ele? Significa que Jesus estava também conduzindo eles a pensar no assunto autoridade e fazer com que eles viessem realmente a dar atenção ao evangelho pregado por João. Porque João tinha autoridade para pregar e batizar. E Cristo também estava mostrando a nós o valor de autoridade. Por isso, o batismo para nós é um assunto importante. Por isso, irmãos, que nós levamos a sério que a igreja que nos batizou, autoridade. E mostrar como é importante e recebeu essa autoridade de Deus, como João recebeu, então levou esses homens a pensarem. Bom, e eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. Irmãos, esses homens se comportavam como hipócritas e não reconheciam a autoridade de João, não reconheciam a autoridade de Cristo, mas esse trecho nos mostra claramente que João tinha autoridade para batizar e Cristo tinha autoridade porque é Deus. E como diz aqui,
E respondendo que não sabia de onde era, Jesus lhes disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Autoridade. Bom, então vamos tentar seguir essa linha, irmãos. Deus deixou de tratar com Israel, levantou João para batizar, pregar e batizar aqueles que estavam e que eram realmente, verdadeiramente convertidos, e nisso você pode ver na pregação dele, quando ele identificava alguém que não era convertido e que queria ser batizado para que tivesse, na verdade, perdão dos seus pecados, ele os chamou de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? João não batizava ninguém que não fosse realmente convertido, que apresentasse frutos. Como eu sei que a igreja tem início então com João Batista, porque aqui Cristo está falando da autoridade que ele recebeu para batizar. Como eu sei que a igreja então começou realmente com Cristo? Nós podemos ver em várias passagens. Lucas capítulo 6, irmãos, um pouco atrás, verso 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, Cristo. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Não vou nem entrar no assunto dessa palavra, mas apóstolos aqui quer dizer aquele grupo de 12 homens chamados especialmente por Deus. A palavra apóstolo quer dizer mensageiro, mas que receberam a incumbência de serem mensageiros da igreja. Eles devem trabalhar no fundamento que é Cristo. E eles então foram chamados por Cristo mesmo. Guardem aqui, não existe apóstolos hoje, irmãos. Quem se declarar apóstolo é mentiroso. Não tenha nenhuma dúvida de dizer isso, é mentiroso. O tempo não permite entrarmos de como identificar um verdadeiro apóstolo, mas aí está. Cristo mesmo chamou a eles e estabeleceu. Diz a Bíblia que eles foram como que colunas na igreja. E ajudaram, justamente tinham responsabilidade dada por Deus para doutrinariamente ensinar a igreja. E aí é onde entra, edificarei a minha igreja. E Cristo vai então organizar a sua igreja e continuar trabalhando com ela através dos apóstolos. Nós vamos ver como ele diz aqui. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles. Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Escolheu então os 12. Bom, como, irmãos, uma coisa básica na vida cristã, básica. Desde o momento da sua conversão, aprenda uma coisa. A Escritura explica melhor a Escritura. A Bíblia explica melhor a Bíblia. 1 Coríntios capítulo 12. Falando dos dons espirituais, ensinando a igreja de Corinto que errava nisso, Paulo, no versículo 28 do capítulo 12, diz assim: e a uns pôs Deus... Qual foi o lugar? Na igreja. Primeiramente, apóstolos. Irmãos, como é que Deus colocaria na igreja se a igreja não existia? Alguns querem dizer que a igreja tem seu início em Pentecostes. Para dizer, está vendo, ninguém tem autoridade, podemos começar a nossa. Não. E aí vemos, Cristo então, pregando, sendo batizado por João mesmo, sai a pregar, junta aqueles 4 homens, aí tem início a sua igreja. Nós vamos ver, João explica até melhor isso, porque fala de algo que aconteceu um pouquinho antes desse chamado. Então chama os seus discípulos, sai pregando o evangelho em todos os lugares de arrependimento, está trabalhando e edificando a sua igreja, e aqui ele diz, colocou apóstolos. Quando ele colocou, subiu ao monte a orar, e depois escolheu 12 deles, chamou para serem apóstolos.
E aqui Paulo diz: a uns pôs Deus primeiramente na igreja apóstolos. O primeiro dom colocado na igreja foi o de apóstolos.